Esquecendo de ligar o som. Então vamos à nossa aula de matemática de hoje, né? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da página de 119, né? Vamos lá fazer a correção da atividade da página 119, que dando continuidade ao nosso assunto de polinômio, né? Então aqui, em uma partida de basquete, uma jogadora acertou X cestas de 2 pontos e Y cestas de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida, né? Aí se torna simples a gente colocar, no caso aqui está pedindo só para você escrever o polinômio. Então, no meu polinômio vai ser aqui, ó, não são x sexta de 2 pontos, então eu vou multiplicar aqui 2 vezes x, ó, 2x, né? Mais a quantidade de cesta de y pontos, né? Ou seja, para mim saber quantos pontos ela fez, eu vou ter que somar, né? A quantidade de cesta de 2 pontos mais a quantidade de cesta de 3 pontos. Então, a quantidade de cesta de 2 pontos é 2x. E a quantidade de cesta de 3 pontos é 3y, né? Então, é só uma soma de 2x mais 3y, né? Que dentro do assunto de polinômio, a gente sabe que não vai ter uma soma aqui, um resultado final, porque a gente só pode somar a parte numérica, né, dos polinômios que têm letras iguais, né? Então, x eu não posso somar com y, né? Então, a representação do meu polinômio fica sendo essa, né? 2x mais 3y, viu? Então, esse é o polinômio que representa o total de total de pontos, né, marcados por essa jogadora de basquete. Então, vamos lá para a segunda questão. Então, vamos lá, a resolução da segunda questão, né? Então, da segunda questão, o que a gente tem aqui? Ó? A gente vai dizer o seguinte, que na bicicleta declinada da figura a seguir, temos que a medida do raio da roda maior é 3R. Então, o raio maior é esse, ó. Né? A roda maior é 3R. Então, o que diz aqui? Ó? Que o meu C1, né, nessa situação aqui, circunferência 1, é igual a 3R. Né? É igual a 3R, certo? A medida do raio da roda menor é 2R, né? Então, meu C2 aqui, ó, é 2R. E a distância entre os pontos A e B aqui, ó, é D, né? Então, a gente sabe que aqui é a distância de A mais B, né? Ou seja, a distância entre esses dois pontos aqui é representada pela letra D, certo? Então, aqui, ó, escreva o polinômio que representa a distância entre o centro, né, entre o centro C1 e o centro C2, ou seja, a distância daqui, ó, até aqui, né? Então a gente sabe que para poder fazer a distância até aí, a gente teria que somar tudinho, a gente teria que somar o C1, né, que é o centro 1 ali, né? Mais o ponto A, mais o ponto B, mais o centro C ali, né, que é o C2, né? O centro C não, né? Mas o C2 que é o centro aqui da roda menor, né? Aí a gente iria substituir, ó, quem é o C1? É o 3R. Mais, ou seja, esse A mais B aqui, ó, ele equivale a D, né? Mais o centro 2 aqui, ó, que é 2R, né? Então, na hora de somar, ó, a gente está vendo que esse termo aqui, ó, né, como é 3R e aqui é 2R, ó, eles dois são iguais, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, o D, que é o termo diferente, né? Que a gente vai somar com 3 mais 2, 5R. Ó. Então, esse aqui vai ser o polinômio que vai representar a distância, né? Entre o centro da roda menor e o centro da roda maior, viu? Então, D mais 5R, certo?
Então vamos lá para a terceira questão, né? Então aqui o terceiro. Escreva o polinômio que representa a área da região colorida de amarelo na figura a seguir, né? Então aqui a gente olha assim, às vezes não percebe, né? Mas você está vendo aqui, ó, que você tem um quadrado maior, cujas medidas dos lados é x, ó, né? Viu? E temos um quadrado menor aqui dentro, ó, cujas medidas dos lados são y. Então o que que acontece? Para mim tirar, né? Retirar esse y daqui e sobrar só a parte amarela, o que que eu vou fazer? Como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é lado vezes o lado, você sabe disso, né? Então a área aqui seria x vezes x, certo? Então a área do quadrado maior, nós iríamos multiplicar aí o x vezes x, né? E você sabe que a gente multiplicando esse x vezes x, fazendo essa multiplicação, né? O nosso resultado aqui iria ficar x ao quadrado. Esse x ao quadrado é quem vai representar a área do quadrado maior. Então nós teríamos aqui o x ao quadrado, que é o que vai representar a área do quadrado maior. E em relação ao quadrado menor, seria a mesma coisa, né? A área do quadrado menor, você teria y vezes y, né? Y vezes y. E o y vezes y ficaria o y ao quadrado, né? Então a área desse quadrado menor y seria y ao quadrado. Então, como eu quero tirar esse quadrado menor de cima do maior para saber qual é a área que representa a parte amarela, né? Que eu vou subtrair, ó, a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. Então, quando eu subtraísse essas duas áreas, né, o que ia sobrar era só essa parte amarela que iria restar aqui, viu? Então, o polinômio que vai representar a parte colorida de amarelo vai ser o x ao quadrado menos o y ao quadrado, viu? Então, vamos para a quarta questão. Quarto, né? Então, a quarta é bem simples, né? Ele diz assim, ó. Em um estacionamento há x carros e x motos. Então a gente já sabe que o x representa os carros e que os y, né, a letra y vai representar as motos, né, os y, a letra y, né, vai representar as motos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de veículos nesse estacionamento. Ó, então, se x é carro e y é moto, a quantidade de veículos desse estacionamento é só você somar, né? O x, que são os carros, mais o y, que são as motos. Então aqui vai ser o polinômio, né? Se eu soubesse quem era o x e quem era o y, somando esses dois valores, eu teria uma igualdade aqui dizendo quanto é a quantidade de carros e motos que teria no estacionamento, né? Então os dois juntos é só somar x mais y, viu? Agora, a quantidade de rodas, né, dos veículos. Para a gente fazer a quantidade de rodas, segue o mesmo raciocínio. Eu já sei que o x é carro. E um carro tem quantas rodas, né? O carro tem 4. Então eu vou somar aqui, ó, 4x, né? Que é o total de roda. Ó, x é carro, um carro tem 4 rodas. Mais moto. Moto tem 2 rodas. Mais 2y, que é a letra y que representa as motos, né? Então o polinômio que vai representar a quantidade de rodas, né? Como o x é carro, então 4 rodas, 4x, mais, como o y é moto, a moto tem 2 rodas, 2y, né? Então, bem simples de fazer, né? Basta só pegar o primeiro raciocínio de que o polinômio que representa a soma dos dois é só x mais y, né? Aí você acrescenta o total de roda de cada tipo de veículo, viu? Então, vamos para a quinta. Quinta, né? Então, deixa eu subir aqui para a gente ver a quinta direitinho. Diz assim, ó. Escreva o polinômio que representa um número formado por x dezenas e y unidade, y dezenas e x unidades, né? Então vamos lá. Então de forma bem simples, né? A gente sabe que uma dezena é 10, não é isso? Então eu tenho x dezenas. X dezenas eu vou ter 10x, ó. 10x são x dezenas, né? Porque a dezena é 10. Mais
y unidade, ou seja, uma unidade de y, um único y, né? Porque o 1 acompanha aqui, o 1 não tem necessidade de a gente escrever o número 1, né? Então eu tenho um x dezena mais uma unidade de y, pronto. E aqui é o inverso, ó, né? É a mesma expressão, só trocou a letra de posição, ou seja, aqui eu vou ter y dezenas, né? Que no caso esse meu y dezenas aí, esse meu y vai ficar acompanhado do 10 igual o x ficou ali, ó. Então eu vou ter aqui 10y, né? Que agora o y é quem está acompanhado das dezenas, mais uma unidade de x, ó, ou seja, mais x unidades. Pronto. É simples, né? Então, o polinômio que vai representar x dezena e y unidades, 10x mais y. O polinômio que vai representar y dezenas mais x unidades aqui, né? 10y mais x, viu? Então, vamos lá para a sexta questão, né? A sexta, subindo aqui mais um pouco. Escreva o polinômio que representa a medida dos segmentos AB, ó. Então, a gente está vendo, ó, que daqui, né, de A, bem daqui do A, ó, do ponto A até aqui o ponto B, a gente tem duas medidas aqui, ó, uma medida de A até aqui, né, de A até C e uma medida de C até B. Então, se eu tivesse dois números aqui, ó, e quisesse saber o tamanho dessa reta aqui, que representa a distância de A até B, o que eu iria fazer? Simplesmente eu iria somar esse 2A mais o B. Né? Se fossem dois números, para mim saber essa distância, eu somaria os dois. Pronto, né? Aqui é o polinômio que vai representar essa distância de A até B, né? Aí aqui o que acontece? Na letra B, né? Vem o 2A até aqui, né? Que já é o valor total da linha, mas tem esse Bzinho aqui atrapado, né? Ou seja, esse B é só o espaço daqui para cá. Onde, diferente daquela primeira questão, você está vendo que o A não vai terminar aqui nesse ponto, ó. Tá vendo? Ele continua lá para o C. E a medida do segmento que se quer é justamente só até aqui, ó, de A até B. Tá pedindo a medida só de A até B. Então, o A está passando até o C. Então, para mim saber essa medida de A até B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida toda que está indo até lá no ponto C e vou diminuir dessa medida de B, né? Quando eu tirar, ou seja, se eu soubesse esse valor menos esse, quando eu diminuísse esse valor todo menos esse aqui, sobraria o valor da linha só até aqui no B, que é o que está pedindo, né? Então, nesse caso, se torna diferente da outra, ó, que ali eu tive que somar os dois para poder ir de A até B. Então, aqui para mim ficar com a medida só de A até B, eu tenho que diminuir esse pedaço, ó. Eu tenho que tirar esse pedaço aqui da minha medida, ó. E para mim tirar esse pedaço da minha medida, eu vou subtrair 2A menos o B. Então, esse é o polinômio que vai representar a medida daqui do ponto A até o ponto B, subtraindo esse pedaço, ó, viu? 2A menos B, certo? Então, agora vamos aqui analisar a sétima questão, né? Vamos lá. Então, analisando a sétima, a gente pode ver o que? Vamos lá. Escreva o polinômio que representa a figura que representa a área da figura a seguir. Ó. Então, aqui a gente está vendo que tem um quadrado, né? Para a gente calcular a área de um quadrado, a gente já sabe que vai fazer aqui A vezes A. Né? Então, aqui eu vou ter A ao quadrado representando a área desse quadrado, né? Que A vezes A vai ficar A ao quadrado. Aqui eu tenho um retângulo, né? A questão da área do retângulo segue o mesmo raciocínio da área do quadrado, né? Um lado vezes o outro. Então, se esse lado é A, esse aqui também vai ser A. Esse aqui também vai ser A, né? Ou seja, A e A. Então, para a gente calcular a área desse retângulo, a gente vai multiplicar esse lado vezes esse, né? Então, A vezes B, a área desse retângulo aqui vai ficar AB. Certo? Certo? Então, vamos aqui para o outro, ó. O outro retângulo aqui, né? Começando daqui para cá de novo. Então, se aqui é A, essa medida é A, essa medida aqui também vai ser A, ó. Para calcular a área do outro retângulo, segue o mesmo raciocínio, ó. Essa medida aqui é B, com essa aqui é A, né? Então, A vezes B, a medida desse retângulo também vai ser AB, viu? E esse quadradinho, ó, você está vendo? Aqui é B, então todos os lados aqui vão ser B, né?
Se aqui, ó, é B, você vai descer aqui, todos os lados vai ser B, né? E a área desse quadrado vai ficar B vezes B, e aqui vai ficar B ao quadrado, né? O B ficou feio, mas é um B ao quadrado aqui, né? Mesmo esquisito aí, viu? Então, o que que acontece? O polinômio que vai representar a área vai ser a soma disso aqui tudo, ó, que a gente encontrou, né? Então, vamos somar aí o que a gente encontrou. Deixa eu apagar bem aqui o enunciado da questão para a gente poder fazer a soma, né? Apagando aqui. Então, o que que a gente encontrou aí, ó? A gente encontrou 1A ao quadrado, mais 1AB aqui, mais outro AB aqui, ó, mais um B ao quadrado daqui. Então é só somar agora os termos iguais, ó. Quando a gente analisa aqui, ó, esse AB mais esse AB aqui, ó, eles são iguais, eu posso somar, né? Então a minha expressão aqui vai ficar como resultado final, ó, o que? 1A ao quadrado mais 1AB mais 1AB vai ficar 2AB, né? Mais o B ao quadrado que sobrou ali, ó. Viu? Então esse aqui é o polinômio que vai representar a área do quadrado todo aqui, né? Como um todo, da forma como ele está dividido, né? Vai ser A ao quadrado mais 2AB mais o B ao quadrado, viu? Então a nossa atividade ficou até aqui, né? Foi do primeiro ao sétimo, mas eu também vou corrigir logo aqui o oitavo, certo? Vamos fazer logo o oitavo também. Então vamos lá analisar o oitavo. Então aqui quando a gente vai analisar, ó, analisando aqui a oitava questão, ela é simples, né? Então diz o seguinte, que uma empresa de aluguel de carro cobra uma taxa fixa de 2.000, 2.000 não, perdão, 200, né? De 200 mais R$3 por quilômetro rodado. Então, qual o polinômio que vai expressar o valor pago por uma pessoa que percorre X quilômetros com o carro dessa empresa? Então, é 200 o aluguel, mais, né, 3 vezes o X, que o X é o quilômetro rodado. Ó. Então, R$3 por quilômetro rodado mais 200, né? Então, tá aí, ó. O quilômetro é 200, então 3 vezes o X, que é 3 vezes o quilômetro rodado, mais 200, que é o valor fixo do aluguel. Então, esse vai ser o polinômio que vai representar o valor do aluguel, o valor do quilômetro rodado, né? De um carro que foi alugado por essa empresa bem aqui, viu? Então, a gente finaliza aqui a correção da atividade da página 119. De novo, eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva, viu? Deixe seu joinha lá, né? Que eu agradeço, né? Então, até a próxima aula.